Boa tarde. Quem crê que o Senhor é mais do que bom, que Ele é mais do que vitorioso, que Ele é o Rei de toda a terra, o Senhor dos senhores, o Rei dos exércitos, o nosso Pai de amor, e também crê que o diabo é um mentiroso e o inimigo derrotado. Amém? Como a Ellen diz, a gente veio esses dias aqui para a gente degolar com esses demônios, né? E antes de eu começar, eu queria contar uma coisa, tá? Você falou para mim, talvez você não saiba, mas deixa eu contar uma coisa que talvez você não saiba. Deixa eu contar. Logo que a gente voltou de viagem, que a gente estava de férias, um dia eu estou em casa, o Elinho falou assim, Daisy, o Elinho disse que você vai falar na conferência de adoração. Eu falei, eu? Não, amor. Espera aí, não levanta não. Espera aí que eu vou chegar lá. Eu falei, não, eu não, amor. É o Adson. Eu conheço o Adson. Ele é um líder de adoração, um profeta. Eu sei, mas ele disse que você foi, o seu nome, ele já votou você. Eu falei, não, mas ele não pode fazer isso sem falar comigo. Espera aí, vou chegar lá. Aí ele falou, não, mas ele disse que... Aí eu comecei a falar, mas não, não, amor, tem muita gente, por que ele não põe a Dani? Por que ele não põe o Nicolas? Por que ele não chama o Azaf? A Ana Paula Valadão, amor? Aí ele falou, Daisy, é só uma conferência de adoração. Eu sei, amor, poderia ser qualquer conferência, mas não de adoração, amor. Aí ele falou, qual é o problema? Eu falei, o problema é que não sou eu, amor. Daisy, agora é tarde, vai orar. Deixa eu continuar aqui. Aí ele falou, você tem tanta... Ele fica, você tem muita dificuldade. Eu falei, não, amor, a questão não é que eu não sou uma pregadora, eu sou mais uma pastora. Realmente eu não sou aquela mulher que ama vir aqui para cima pregar. Mas, gente, eu não me oponho a pregar, eu amo pregar. Só que não numa conferência de adoração, entendeu? Aí, tudo bem, ele ficou chateado comigo, você tem, às vezes, uns comportamentos... Eu falei, calma, amor, mas ele não podia fazer isso sem falar comigo, calma. Aí, tudo bem, passou uma semana, eu fiquei remoendo aquilo, não passou uma semana, no dia seguinte, isso foi no sábado, quando eu chego aqui, eu dou de cara com o Adson e a minha foto. Quer dizer, eu não tive nem tempo de falar com ele. Eu falei, mas eu fui assim, afundando na cadeira. E eu digo, gente, todo mundo está sabendo junto comigo, porque eu soube agora. Aí eu fiquei aquela semana toda encucada. Eu falei, meu Deus do céu, o Rafa jamais faria isso. Ele tinha que perguntar à mama, né, que ele me chama de mama, você gostaria? Eu ia dizer, não. Aí tudo bem. Eu falei, bom, aí eu fui para casa e toda hora eu falava com ele, Daisy, vamos mudar de assunto. Aí chegou uma hora ele falou assim, o que está no seu coração fervendo? Aí eu falei, muita coisa. Aí ele disse assim, mas tem alguma coisa que você Deus está borbulhando? Eu falei, tem uma passagem. Aí quando eu li a passagem, ele falou, mas essa passagem é tudo. Aí eu falei assim, mas é só uma palavra dessa passagem. Aí ele disse, ele vai te dar o resto. Tá bom. Aí eu peguei a passagem, comecei a desenvolver. E aí, nessa semana que eu comecei a desenvolver, que eu fiz de novo a última pergunta. Quer dizer, a última não, você vai ver que não foi a última. Eu falei, Senhor, por que eu? Aí ele respondeu assim para mim, porque não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver comigo. Aí eu falei, é mesmo, a adoração não tem nada a ver comigo. Aí eu falei, bom, uma boa resposta, né? Mas ainda não tinha outra que eu falei, depois o Rafa me paga, né? Aí tudo bem. Aí comecei a preparar a palavra e fiquei com essa coisa, não tem nada a ver comigo, a adoração tem tudo a ver com ele, tudo bem. Aí quando foi agora essa semana que a gente estava preparando o encontro de hoje, né? Quem pode estar aqui de manhã? Nós tivemos um encontro do Explore para as pessoas novas. E naquela semana eu fiz mais uma pergunta, né? Mas, Senhor, tem certeza? Acho que ainda dá tempo de mudar aquele negócio, aquele slide. Aí ele fez uma pergunta para mim. Daisy, você me ama? Aí eu falei, amo, Senhor. Por que você me adora? Porque eu te amo. Por que você me adora? Porque eu sou grata a ti. Então, é só isso.
E aí, quando eu soube que cada lugar aqui ia ter um standzinho, quem você não veio, para a pessoa que é nova aqui saber o ministério da Wake, ia estar o pastor da Wake com a blusa da Wake, ia estar Conexão, né? Todos os nossos ministérios estavam aqui de manhã, tudo, aqui não tinha cadeira, estava tudo diferente. E na mesma hora me veio aquela passagem, pega aqui a blusa para mim, que Jesus pergunta para Pedro. E aí eu fiz essa blusa para botar hoje de manhã, eu e Elinho. Deise, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Foi só o que ele falou para mim. Deise, você me ama? Pastoreia minhas ovelhas. Aí eu falei, porque eu só sou uma pastorinha. Aí ele falou, tá bom, então apacenta minhas ovelhas. Né? Eu falei, eu não canto, eu não danço, eu sei, gente, que a adoração não tem nada a ver com isso, né? Não toco. E eu amo louvar, mas eu queria entender e ele estava tentando me explicar, né? Então, a gente usou, fiz uma para o Elinho, Elinho, você me ama, e hoje de manhã a gente colocou. Bom, então é isso, vou te dizer qual foi a passagem que ele me deu. Eu passo aqui, né? Primeiro ligo. Então, mas só que ainda não acabou a história. Tá? Daqui a pouco vocês vão entender o final da história, porque eu tenho que redimir o menino, né? Vocês vão dizer assim, que pastor maluco é esse? Né? Calma, ainda não acabou a história. Então, o título é esse, Adoração e Adoradores. E você não precisa abrir, eu vou tentar ser rápido, eu vou botar o texto básico aqui. Esse era o texto que estava ardendo no meu coração, mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Numa outra versão diz assim, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais pessoas para adorá-lo. E o que estava mexendo no meu coração era assim, o Pai procura. E isso estava assim no meu coração há muito tempo. Há meses, o Pai procura. Bom, em cima disso, né, Deus foi me dando essa passagem. Então, dentro dela, gente, eu vou pegar rapidamente 5 coisas que eu tirei dali. Né? Embora a que mais meu coração batia é aquela ali, procura, o Pai procura. Mas eu tirei 5 coisas daqui. A primeira dela, quando ele diz assim, o Pai, o texto não começa com o Pai, o texto começa assim, mas a hora vem. Mas como o Pai é o primeiro lugar, eu resolvi puxar lá do meio o Pai, né? Ele é o centro, e botei, quem é esse Pai que Jesus está falando? Porque é o seguinte, para quem conhece essa história é da mulher samaritana, né? Essa passagem. Ele está conversando com uma mulher samaritana, que não falava nem com judeus, ela era judia, mas de uma outra linhagem. Eles eram primos, como é que se diz? Primos distantes, né? Então havia uma rivalidade entre eles. E quando Jesus conversa com essa mulher, que ele tem esse encontro com ela, e ela pergunta faz várias perguntas, né? Você conhece a história. Quando ele diz que a hora vem e agora é, que ele responde a ela, porque ela pergunta, onde é que nós vamos adorar? Uns dizem que é em Jerusalém, mas outros, né, ela faz uma pergunta falando de lugar, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas aí, quando Jesus responde, ele diz assim, a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores, o Pai, adorarão o Pai. E aí, na mesma hora, eu fiquei me botando no lugar daquela mulher. Porque, naquela época, Jeová, que era o nome de Deus, ele era tão temido de ser falado, as pessoas tinham que ter um cuidado, um respeito de falar. E Jesus estava mostrando para ela que Jeová era o Pai. Então, na cabeça dela, eu me coloquei no lugar dela, daquela mulher samaritana, e ela deve ter pensado assim, quem é esse Pai que esse homem está falando? Eu estou falando de Jeová, ele está falando de um Pai. Né? Então, essa é a pergunta que eu fiz. E eu coloquei isso aqui, que conhecer a Deus, isso aí todo mundo sabe, gente, eu não vou falar nada novo. Eu só vim encorajar vocês, tá? Vocês conhecem isso tudo. Conhecer a Deus como um Pai de amor foi, e sempre será a maior necessidade do homem. E eu diria mais da igreja, né? Porque a igreja, nova criatura, ela precisa saber conhecer esse Pai e saber que há uma intimidade, que Ele ama
que Ele ama ter intimidade, né? Que Ele ama estar junto. Então, além disso ser uma necessidade que nós falamos número 1, quem fez a Atos aqui sabe, que cai até na prova, né? Qual é a necessidade número 1 da igreja? Conhecer a Deus como um Pai. Além de ser uma necessidade número 1, ela é um fundamento que nos estabelece até a nossa identidade. Porque se eu não sei quem Deus é como um Pai, eu não sei nem a minha identidade, eu não sou filha. Então, eu tenho que ter esse entendimento. Então, quando Jesus falou aquilo para aquela mulher, Ele falou, adorarão o Pai. Que Pai é esse? Né? E Jesus veio representar quem era o Pai. Jesus estava mostrando para ela assim, né? Felipe falou assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou, Felipe, eu estou contigo há tanto tempo. Né? Olha para mim que eu sou o que eu fizer é o que meu Pai faz. E só, gente, que isso parece uma coisa tão básica. Mas muitas pessoas têm uma ideia errada sobre Deus como Pai. Têm uma visão distorcida dele. Talvez até mesmo pela relação do seu pai, né, natural, mas talvez até por uma relação mesmo de ignorância. Né? Não duvida que Deus é tudo aquilo que Ele diz como um Pai. Né? Então, isso aí é muito importante. Eu coloquei aqui que em Atenas... Quando Paulo estava em Atenas, ele ficou chocado. Essas palavras que estão lá numa versão. Paulo ficou chocado, indignado. E em outra versão diz assim, seu espírito se comovia em si mesmo ao ver uma cidade chamada Atenas tão entregue à idolatria. Paulo, fazendo aquelas viagens dele, diz que ele ficou comovido, ele ficou indignado e chocado. Isso está lá em Atos 17:6. E ele viu um altar que estava escrito o seguinte, ao Deus desconhecido. Estava escrito isso no altar. Então, Paulo, que era um representante de um Deus chamado um Pai de amor, né? Ele naquele local, ele pôde apresentar a eles esse Deus, ele falou assim, é esse Deus que vocês botaram ali, ao Deus desconhecido, que eu estou anunciando a vocês. É esse Deus que vocês não conhecem, só está escrito ao Deus desconhecido. É esse Deus que eu estou anunciando as obras dele, né? E a obra da cruz do Calvário. Né? Ele fala disso. Esse Deus que fez o mundo, tudo que nele há, ele começa a explicar ali. Isso foi em Atenas. Então, eu botei aqui que quando nós não conhecemos a Deus, nós adoramos a qualquer pessoa ou a qualquer coisa. E aqui vai para tudo, gente. Né? Quantas pessoas estão aí adorando deuses que elas não conhecem? Elas pensam que é Deus. Quem é aqui que já adorou outro Deus achando que era o Deus verdadeiro? Estou vendo a Marlúcia ali, né? Quem é aqui que já foi não vou dizer o nome, mas você sabe, dessas religiões que é puro inferno, gente. As pessoas estão ali por cegueira. Estão ali porque elas não sabem. Estão ali porque elas estão buscando a Deus no lugar errado. Elas estão ali porque elas não sabem que Deus é esse, é um Deus desconhecido. Né? Então, também não é só adorar um Deus, não. Né? Às vezes a gente adora coisas e pessoas, e filhos, e maridos, e mulheres, e ídolos. Né? Ídolos. Quanta gente adora um ídolo? Né? Vou até falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, diz assim que na cidade de Éfeso, a cidade de Éfeso era a guardadora do templo da grande deusa Diana, está escrito na Bíblia. Uma deusa adorada por toda a Ásia e pelo mundo, gente. A Diana, que eu não vou chamar ela de deusa, vou fazer assim, né? Ela era adorada por toda a Ásia e por todo... E lá em Atos 19, 27, 34, diz assim, nessa passagem, conta que todos, a uma só voz, gritaram por quase 2 horas. Fala comigo, gritaram. Por quase 2 horas. Você não vai repetir, porque eu não vou pedir. Eu vou repetir entre aspas. Grande é a Diana dos Efésios. Gritaram por quase 2 horas, isso num teatro, isso lá em Éfeso, por quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Eu poderia parar aqui e falar para vocês assim, gente,
agora acabou a reunião e nós vamos passar 2 horas falando grande é o Senhor dos Exércitos. Você ia aguentar? Muitos não iam, não. Quantos de nós aguentaríamos ficar aqui 2 horas gritando, né? Assim, grande é o Senhor dos Exércitos, grande é o Senhor dos Exércitos, grande é o Senhor dos Exércitos. Não, era gritando. Você pode imaginar uma cena dessa? Imagina um filme desse, passando na sua mente, e era isso que estava acontecendo lá. Estavam gritando, adorando, idolatrando. E aí, foi tão interessante que essa semana, eu assisto muitas mensagens, vou para lá, vou para cá, e nessas buscas ali, né, sempre aparecem uns vídeos, assim, do nada, né, que eu não sei o que são aqueles vídeos. A maioria deles são edificantes. Mas me apareceu um vídeo, gente, assim, quer dizer, eu creio que foi mesmo de Deus, e eu abri para ver. Era o auge do Michael Jackson. Eu ia passar ele, mas não quis trazer porque não ia dar tempo. Era ele, o Michael Jackson, ainda no auge dele, daquela dança dele que ele fazia, né? Que ele, não sei como ele deslizava. E aí mostrava a multidão assistindo ele. Era em Londres, mas, gente, era uma multidão. Só que eles resolveram tirar um pouco o foco do Michael e colocaram nas pessoas, assim, muitos anos atrás. Então, as meninas, elas se jogavam, teve uma que teve até convulsão, e elas gritavam, e elas se rasgavam, elas arrancavam o cabelo, e elas gritavam, elas choravam. Aí passa aqueles caras de segurança carregando elas assim, porque elas estão em estado precário. E eu vi naquela cena, falei, com certeza foi o Espírito Santo que me mandou colocar isso aqui para eu ver. Porque eu nunca ia procurar Michael Jackson, gente. Eu até gosto de algumas músicas dele, mas Hello, né? Eu estava tão focada como aquele vídeo foi aparecer ali, e foi impressionante as expressões das pessoas. E aí, uma pessoa, sabendo que eu estava trabalhando em cima disso, me mandou um vídeo mostrando fotos de umas igrejas nos Estados Unidos, onde o pastor estava pregando e tinha assim uns gatos pingados, e tinha assim as pessoas. Aí a outra uma está dormindo, a outra está no celular, a outra... mas foi muito engraçado, pegaram várias fotos, no meio da igreja, né? E eu pude ver aquele contraste, de ver ali aquela euforia, né? Aquela idolatria, aquela adoração a um ídolo chamado Michael Jackson. Uma pessoa que não fez nada por eles. Nada. Sabe o que ele fez por eles? Nada. Não conheciam nem ele, nem conhecem ele, nem conheciam ele, não sabiam como ele era. Sabiam o que a mídia dizia, né? Mas aí aquilo ali me fez pensar nisso aí. E aí eu coloquei isso aqui, que adorar, eu peguei essa definição, é cultuar, render ou prestar culto a, idolatrar uma divindade. Isso é adorar, né? E eu coloquei aqui que a gente sabe que Lúcifer, ele perdeu sua posição de adorador e fez de tudo para nos tirar dessa mesma posição de adoradores. A Bíblia diz que ele era um querubim da guarda, né? E ele era um adorador. Depois eu vou ler para vocês aqui em Efésios, em Ezequiel, tem essa passagem, Isaías, como ele foi feito para isso. Ele foi criado para ser esse querubim, coberto de todas as pedras que se possa imaginar, né? Era uma beleza, na Bíblia diz, não sei se é Ezequiel ou Isaías, eu vou ler, que ele era perfeito em sua formosura. E ele foi criado para isso. Então, ele perdeu essa posição e ele faz de tudo para que eu e você percamos essa posição. Por isso que é importante você entender isso. Tem alguém que está fazendo de tudo para que você não abra sua boca para louvar a Deus, para adorar a Deus e para agradecer a Ele. Ele faz de tudo para calar sua boca, né? Então, se não adoramos a Deus, a quem nós estamos adorando? Aquele povo lá estava adorando a Satanás, né? Quando eu me calo diante da grandeza e da bondade de Deus, eu estou fazendo exatamente o que Satanás mais quer: roubar o meu direito, o seu direito, e o motivo pela qual nós fomos criados, de serem verdadeiros adoradores, filhos. Então, quando eu me calo
quando eu me calo, quando eu estou numa reunião e eu resolvo naquele dia, não vou falar nada, porque hoje eu não estou bem, briguei com meu marido, entrei no carro, ele falou uma coisa comigo, meu filho é isso, não sei o quê, eu não estou bem, estou com dor de cabeça. Você resolve calar, você está roubando, o diabo está roubando o seu direito e o motivo pela qual você foi criado. Isso é muito sério. Isso é para mim e para você, né? Então, eu coloquei aqui que quanto mais eu conheço a Deus intimamente, a sua pessoa, o seu caráter, mais eu o adoro. Por isso que conhecimento revelado é maravilhoso, porque é como se fossem camadas. Você vai conhecendo assim, né? Não é uma coisa, eu conheci. Não, mas vem cá, isso é só aqui. E são camadas. Nós nunca vamos chegar lá, nós estamos sempre conhecendo. E são camadas. E quanto mais eu tenho a experiência e a certeza de quem Deus é, quem eu sou nele, mais eu o adoro. Porque eu não duvido do seu caráter, eu não duvido do seu amor, da sua graça, né, que é maravilhosa e infinita. Então, eu coloquei aqui que o alvo do cristianismo é conhecer realmente a Deus intimamente. Lá em Daniel diz assim: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. É o seu caso, né? Nós estamos cada dia conhecendo mais para nos tornarmos fortes, entendeu? Para não sermos abalados. Para não deixar isso que eu estava essa semana inteira batendo papo com esse pensamento que não era eu que tinha que estar aqui. Por diversos motivos. Ele tentando me convencer e eu batendo papo, né, com essa voz. Então, a segunda coisa que a gente vai tirar daqui, quando diz assim, aí sim, agora no início, mas a hora vem e agora é. Na outra versão diz assim, mas a hora vem e já chegou. Então, que tempo é esse que Jesus está falando para essa mulher? Que tempo é esse? Eu botei aqui, é hoje. O tempo de adorar chegou. Você pode falar para mim? O tempo de adorar chegou, né? Jesus está falando de um tempo. Com ela, ele estava se referindo e lembrando de um tempo onde Adão e Eva viveram essa perfeita comunhão e desprezaram o que eles tinham de maior valor. Um relacionamento sem igual com seu Criador, amigo e provedor. Jesus estava falando para ela, mas agora, a hora vem e já chegou. Por que chegou? Porque Jesus chegou. Jesus chegou para trazer tudo de volta. Então ele falou, e agora é. Agora é, estou lembrando do pastor Paulo falando, né? Ele é. Agora é. O nosso Deus é tudo hoje. Ele não foi, nem vai ser, ele é hoje, né? Tudo, eu sou. Tudo dele é eu sou. Eu sou manso e humilde, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor. E vai para eu sou o caminho, a verdade e a vida, e vai. Então, essa é a hora, né, que nós estamos vivendo. É um tempo sem precedente, gente, né? Mas ele continua, ele diz assim, já chegou. Então, Jesus trouxe de volta a comunhão e a paixão por se relacionar com a sua obra máxima. Eu e você. Você sabia que você é a obra máxima de Deus? Eu, você e toda a humanidade. Jesus falou assim, olha só, eu vim aqui agora para voltar ao padrão. Como era com Adão e Eva antes da queda. Né? Ontem a gente ouviu o pastor falando aqui, o Adson, como que Deus caminhava aqui. Eu fiquei com uma inveja santa, né? Do Alexandre, caminhando aqui com Deus, aquele tempo todo, caminhando, abraçado com Ele. E eu falei, Alexandre, passa essa unção para a gente. Mas nem precisa, porque está dentro da gente, né? Mas eu falei, a pedra sua que foi cantada ontem, Alexandre. Ele estava todo bobo. Né? Quem não ficaria, né? Então, ele fala sobre isso que ele veio trazer. Então, é hoje, gente, o tempo de adorar chegou. E quando que eu devo adorar? Né? Porque aqui está falando de um tempo, quando fala de tempo, fala também de quando. Então, eu botei assim, quando tudo estiver bem, claro, né? Né? Assim que a gente adora e louva. Ah, não? Quando estiver mal? Também? Então tá. A gente já tem que aprender com Paulo. Ele sabia que ele deveria dar graças
Ele sabia, em tudo, né? Ele disse, em tudo dai graças. Ele sabia que não devia andar ansioso e nem preocupado com coisa alguma. Ele sabia que ele precisava aprender a viver contente em toda... Vamos repetir? Em toda... Vamos pular essa página, né? Porque aí é difícil, né? Ele também, à meia-noite, a gente sabe a história, junto com Silas, fazendo o que era certo, pregando o evangelho. Ele foi preso, amarrado, preso pelas pernas, né? Imagina essa prisão, gente, naquele tempo, né? Imagina o estado desse lugar que esse homem estava. Jogado numa prisão louca, sem o menor recurso, sem nada. Se hoje, imagina, vocês sabem como são nossas prisões hoje. Imagina aquele tempo. Diz que ele cantava e orava ele, Silas, e cantava louvores. Né? E você sabe o que aconteceu, né? Teve um terremoto e as cadeias abriram. Né? Então, o poder do louvor. Paulo sabia que não era só quando tudo está bem. E aí eu botei isso aqui. Se você for esperar tudo ficar bem para louvá-lo, você nunca vai louvá-lo. Sinto muito te dizer. Mas, pastor, olha só tem mais 2 coisas que eu estou aguardando. Meu marido se converter e minha filha passar na faculdade. Quando ela passar, aí eu vou louvar. O seu marido vai se converter, sua filha vai passar e vai ter outras coisas que você vai ficar querendo. Porque, gente, no mundo nós vamos passar por aflições. Né? Tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Então, nunca, gente, nós nunca vamos ter um lugar assim, um tempo que a gente diz assim, poxa, agora chegou, finalmente chegou o tempo de eu poder dar graças ao Senhor. Aí, outra coisa também interessante que o Senhor me lembrou esses dias, de eu estar ali batendo aquele papo com ele e ouvindo outra, né? Ele me lembrou assim, Deise, desde quando você começou aqui, esse trabalho, vocês começaram esse trabalho, lá naquela casinha, o que você gostava de fazer nas orações? Aí eu falei, eu gostava, eu conversando com Deus, né? Eu queria levar todo mundo a adorar a Deus, só que eu não conseguia. E eu chegava e era todo mundo, pastora, vamos pedir, não tem nada errado em pedir, gente. Pedir e dar-se-vos-á. Mas era um tempo que eu não conseguia mostrar às pessoas. E eu dizia assim, gente, olha só, 10 minutos nós vamos louvar. E isso a gente fez, né, Isabel? Por anos. E eu tentava mostrar aquelas pessoas, né, Fafá? Vamos só 10 minutos. Antes, pastor, mas eu tenho um pedido, tá? Pode orar agora para o meu filho que está doente? Ou a minha irmã, nós vamos orar. Então, isso era um desejo meu. Então, ele falou assim, fala sobre isso. E aí eu pedi para trazer aqui uma coisa tão simples. Eu lembrei disso aqui. Tira esse coisinho para mim. Aí ele falou assim, toda hora eu falava assim, Senhor, mas eu queria argumentar, né? Eu não sou do métier da adoração. Aí ele me deu esse exemplo aqui um sanduíche. Ele falou assim, o que você queria fazer naquelas reuniões, e é o seu sonho, a gente está conseguindo fazer, era o seguinte, quando Jesus ele ensinou aos seus discípulos, eles pediram assim, Jesus, ensina-nos a orar. A primeira coisa que Jesus fez, ele falou assim, tá, vou te ensinar. Ele falou, Pai nosso, como é que é? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí ele começa, o pão nosso de cada dia. Aí Deus me mostrou esse exemplo, que Jesus já mostrava isso. Ele falou, o que você quer fazer é o que Jesus tentou ensinar os discípulos. Ou seja, aqui está o sanduíche. Começa falando o pão, engrandecendo a Deus. Pai nosso que estás nos céus. Ele é essa parte. Primeira. Aí depois, o pão nosso de cada dia. Aí vem o tomate, a alface, o presunto, o queijo. Isso são nossas necessidades. E como é que termina? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Um exemplo tão bobo. Ele falou assim para mim, você sempre que tentou fazer isso, né? Você ama fazer isso. Se eu pudesse, gente, eu falo para elas. Eu vou pedir a Isabel para dizer qual era o meu sonho aqui. Vem cá, Isabel, que adora falar. Não, você vai falar. Seu filho me botou hoje aqui, agora você vem aqui.
Vem cá. O que eu sempre quis fazer na reunião de oração? Adorar. Ela falou baixinho. Porque a oração, é claro, gente, nós estamos aqui para interceder, nós somos intercessores. E o sanduíche caiu todo no chão. Ai, se o Elinho vir isso, meu Deus. Hã? Isso aí, Senhor, limpa tudo, tira todo. Gente, olha, ele tem um ciúme dessa igreja. Não faz isso não. Ele vai falar para quem mandou você levar esse sanduíche para dentro do púlpito, sujar aqui o coisa dele, deixa eu limpar tudo. Bom, é um exemplo bobo, tá na internet, né? Não tem como. Corta. Gente, o Elinho, ele é tão em casa ele não é tão assim, mas aqui é a casa dele. Ele tem loucura. Todo mundo sabe que ele fica olhando esse tapete, ele vê se a luz está queimada. E ele tem uma lata de lixo lá no grande gabinete dele. A lata de lixo, eu fico anos ali, não pode jogar o lixo na lata de lixo. Eu falei, mas como assim a lata de lixo é para jogar o lixo? Não, mas ela está limpinha. Aí agora, finalmente, consegui comprar uns saquinhos do tamanho dela. Pode jogar todo o lixo. Aí ele embora com os bolsos cheios de lixo e a minha bolsa. Bota aí para botar lá embaixo. Aí eu descendo a escada e eu catando o lixo porque a lata de lixo dele não pode sujar. Porque nada daqui pode sujar nessa igreja. Bom, voltando. Nem sei o que eu estou falando, do sanduíche, né? Então ele falou isso para mim. Você sempre quis levar o povo à adoração. Por que você está dizendo que não é você? Deus falando comigo, né? Aí eu falei, tá bom, Senhor. Então, Jesus ensinou assim a gente colocar Ele em primeiro lugar. Quando você entrar, em Salmo diz assim, entrai por suas portas com pedidos, não, com ações de graças e hinos de louvor. Rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Não é só entrar por essas portas, é na hora que você está lá no seu secreto, no seu lugar de encontro, né? Então, você sempre engrandecer a Deus. Quem é aqui? Estou vendo vários executivos aqui, Ricardo, pessoas, o Reinaldo, advogados. Tem gente aqui que trabalha nessas áreas. A gente sempre aprendeu, eu trabalhei numa empresa que é o seguinte, você sempre, primeiro, antes de você dar uma bronca no funcionário, o que você faz? Elogia. Não é dar uma bronca, é corrigir. Né? Você primeiro sempre elogia. E é exatamente isso. Primeira coisa que a gente faz, antes de pedir qualquer coisa, é engrandecer o nome dele. Né? E a gente está tentando, a gente está chegando lá, né, Bel? A gente está, né, Fafá? Não é, Ana? A gente chega aqui. Cadê João? Não está aí, não, né? João está aí, Janjão! Ah, Janjão, como você... Gente, desculpa, eu posso chamar ele de Janjão. A Márcia deixou. O João está aqui com a gente toda quarta-feira, fielmente. E ele nos leva esses primeiros momentos a adorar. Ele é um adorador e tem nos ajudado muito nisso. Então, deixa eu adiantar aqui, né? Onde eu parei? Então, terceiro, já estou no terceiro, só são 5. Quem são esses verdadeiros adoradores? Quem são essas pessoas? Bom, para mim, né, o que a palavra fala... Deixa eu pegar aqui. Eu botei aqui para vocês, mas tem várias definições, mas são todos aqueles que creram e receberam a obra de Jesus na cruz e passaram, então, a serem a morada do Espírito Santo. Somos eu e você. Nós somos os verdadeiros adoradores, né? Todos aqueles que expressam seu amor e gratidão por quem Ele é. Né? E outra coisa também que eu falo sempre aqui, gente... Vamos primeiro, né, a Polly me ajuda também muito, a Cris. Vamos primeiro dizer a Ele, engrandecer por quem Ele é. Né? Porque a nossa tendência é sempre engrandecer pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele fará. Está certíssimo. Nós temos que fazer isso. Né? Eu te louvo porque tu fizeste isso, né? Porque tu me tiraste do tremedal de lama. E isso tudo é um motivo de louvor e é válido. Mas antes de você falar tudo pelo que Ele fez, o mais importante é você adorar Ele por quem Ele é. Porque o dia que Ele não fizer o que você está querendo, será que você vai continuar adorando Ele?
poxa, eu queria isso, mas ele não fez, né? Eu queria, quanta coisa, gente, a gente quer e não temos respostas. E se formos depender disso, hoje nós estamos aqui nesse exato momento e o Elinho, muitas pessoas estão lá no velório da Luciana. Quem conheceu a Luciana do Johnny, né? Já está lá, gente. Ela já chegou, né? Então, oramos para que ela fosse curada, oramos. Isso significa que Deus não cura? Não. Isso significa que Ele não é bom? Não. Essa resposta eu e você não temos. Mas Ele continua sendo adorado, engrandecido, né? Ele é digno de honra, Ele é bom, né? Então, eu coloquei isso aí. Ou seja, todos aqueles que expressam esse amor. Todos que sabem que são o que são por causa da graça. Paulo falou assim, eu sou o que sou porque eu sou o grande Paulo. Não. Eu sou o que sou pela graça do Senhor. Né? Esse é o verdadeiro adorador. É o verdadeiro que sabe que sem a graça ele não pode fazer nada, ele não tem nada, ele não é nada. Né? Aí eu botei essa passagem aqui, você conhece. Porque dele e por ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Isso está lá em Romanos 11, 36. Por ele. Porque por ele e dele, tudo é dele. A outra passagem também conhecida diz assim, porque nele nós nos movemos, vivemos e existimos. Então, são aqueles que o amam através do seu próprio amor ágape, que foi derramado entre nós. Os verdadeiros adoradores são aqueles que têm o amor ágape dentro deles. Esses são os verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, só pode adorar a Deus em espírito e em verdade quem tem o Espírito Santo. E tem um amor que foi derramado. Gente, foi derramado. Foi derramado. Isabel, calma, que hoje eu não vou te pegar mais. Foi derramado. Né? Então, esses são os verdadeiros adoradores. Ou seja, todos nós que somos novas criaturas, nós podemos e devemos adorá-lo. E é isso aí mesmo. Mas por que nem todos o adoram? Por que nem todos o adoram? Por que ainda há tanta dificuldade na igreja para levar um povo a adorar? Né, Rafa? Por que há tanta dificuldade? Barreiras. É o meu jeito. Vou falar agora, olha, o jeito muda. Né? Eu sou tímido. Você é tímido, mas se você for assistir o seu jogo, o seu time jogar, eu sei que você vai vibrar. Eu queria uma cena sua. Quem aqui que ama futebol? Fala, Reinaldo. Eu vou filmar você. Qual é o seu time, Reinaldo? Flamengo. Tá, ninguém é perfeito, tudo bem. Sou tricolor de coração. Não sou de coração não, porque eu não dou a mínima. Olha, Fafá, leva aquele celular e filma o Reinaldo na hora daquele gol. Né? Porque a gente tem essa tendência assim, eu estou na igreja, né? Não conheço as pessoas, eu vou me expor. A gente tem essa tendência. Então, gente, eu botei aqui que a forte consciência da presença do Espírito Santo em nós nos impulsiona a adorá-lo. Quando você tem essa consciência de que você é morada do Espírito Santo, que ele habita em você, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, do Onipotente descansará. Ele dirá ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, adoração pura. Porque você habita. Hoje nós somos a habitação do próprio Deus. Nós somos a casa dele. Estou lembrando, alguns anos atrás, que eu preguei aqui uma mensagem que a Glaucia dançou aqui. Aquela música do conjunto do Duda. Como é o nome? 4x1. Lembra que você dançou aquela música linda? Aquela música linda que fala, sua morada, sua casa, né? A morada de Deus. E eu estava lembrando hoje disso, você dançando aqui, ela é bailarina, foi lindo. Então, gente, olha, não seja econômico, eu queria te pedir isso, estou falando para você, estou falando para mim, não sejamos econômicos em elogiar,
em engrandecer aquele que realmente merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Não economize suas palavras. Economize para falar o que não deve para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho. Economize isso. Para isso, você tem que ser tardio para falar e pronto para ouvir. Mas para adorar o Senhor, não economize. Né? Não faça isso. Eu botei aqui, o Deus Criador de todos e de todos não mora longe. Sabe onde Ele mora? Dentro de você. Ele está tão pertinho que você não precisa também... não gosto. Então, vai para o seu lugar, lá, sozinha, e olha assim para dentro e abraça você mesmo. Você está abraçando Ele. Né? Abraça você mesmo e diz o quanto você o ama. Né? O quarto. Então, ele diz assim... Quando ela pergunta, né, que lugar, né, em Jerusalém, onde é esse lugar e como adorar? Eu botei aqui que lá em Gênesis fica registrada uma coisa muito interessante. A primeira vez que Deus faz uma pergunta ao homem é essa aqui, ó. Adão, onde você está? Adão e Eva viviam num lugar de encontro, usufruindo da presença manifesta do Deus, andando que nem ontem o pastor Adson com o Alexandre aqui, conversando. O que você acha da tromba do elefante? Né? O que você acha de tudo? Eles conversavam sobre tudo. Ele ainda perguntou ontem para ele, o que você achou de Eva? Eles perderam a oportunidade de dizer... Né? Eu falei, Alexandre, você perdeu a oportunidade de dar um elogio para sua esposa. Né? Mas havia um lugar, gente, né? Havia um lugar de comunhão, de intimidade. Havia um lugar. Enquanto ele estava naquele lugar, estava indo tudo muito bem. Aliás, tudo que Deus fez era bom. Né? Depois, tudo bom, tudo bom, tudo bom. Aí ele cria a mulher, tudo muito bom. Os homens podem dizer amém? Amém. E olha, isso! Gostei, pastor Wesley. Então, olha só, gente... Estava indo tudo muito bem, né? O que houve com Adão? É como se Deus dissesse assim, Adão, o que houve? Porque estava indo tudo bem. Né? Onde é que você está? Você saiu de um lugar. Né? Você saiu de um lugar. E aí eu botei aqui. Que nesse encontro com a mulher samaritana, ele fala de um lugar físico. Ela fala, né? Ela pergunta de um lugar físico para se adorar. E Jesus responde para ela assim, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Ele está falando sobre isso. Ele está falando de um lugar, que é um lugar de intimidade, que é o nosso coração, né? Com o nosso espírito conectado com o próprio Espírito Santo. Ele está falando isso aí, eu botei aqui. A questão não é um lugar específico ou físico, mas um coração que prioriza Deus e o honra por quem Ele é. Né? Então, gente, esse lugar de adoração, você tem que entender que há proteção, que há provisão, que há amizade, que há relacionamento, que há comunhão. Esse é o lugar. Quem não quer um lugar desse? Que tem proteção, tem provisão, tem comunhão, tem tudo. É esse lugar. Então, a gente tem que entender que a adoração é muito mais do que cantar, do que tocar. Sabe? É um lugar secreto mesmo, de encontro com esse Deus maravilhoso. E ele também queria dizer que, a partir de agora, né, ele falou para a mulher, todos que tiverem o Espírito Santo dentro de vocês, em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer tempo, é no banheiro, é no ônibus, é no BRT, onde for, né? Não tem um lugar. Todos aqueles que têm a minha palavra, que é a verdade, em primeiro lugar, poderão me adorar em espírito e em verdade. Todos aqueles que têm o Espírito Santo podem e devem me adorar em espírito e em verdade. E eu já falei isso, só uma nova criatura tem legitimidade para verdadeiramente adorar a Deus. Nós temos. Nós temos legalidade e legitimidade. Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Gente, você pode entender isso, quando você também entender isso, que o nosso espírito, quando Jesus diz está pronto, é que ele ama
ama louvar e adorar Deus. Ele ama orar, ele ama ler a palavra, ele ama se ajoelhar. O Espírito, ele ama congregar. Agora, a nossa carne, não. Por isso que a Bíblia diz que há uma luta do Espírito, elas militam, eles se militam, um contra o outro. Alguém vai ganhar essa guerra, essa luta. De um modo geral, a nossa carne ganha. Ontem o pastor falou claramente sobre isso. É difícil, gente, custa, né? Mas não é impossível, amém? Então, eu botei aqui a questão no meu lugar. Então, agora também, o que aconteceu? Aconteceu que havia um lugar que eles saíram, ou seja, teve um desvio. Alguma coisa desviou Adão e Eva. O que seria isso? Foi a segunda pergunta que Deus fez para eles. Quem te disse? Estava até lembrando de uma reunião que a gente fez aqui de mulheres. Eu fiz esse cartãozinho aqui. Acho que eu posso mostrar, né? Eu peguei aquela frase de uma loja, você conhece? Quem te disse? Berenice. E eu fiz para as mulheres e botei, quem te disse, pontinhos, Daisy. Eu tive que ler esse cartão ontem, essa semana toda, gente. Eu tive que toda hora olhar isso. Eu tenho o meu, escrito meu nome, esse aqui não tem. Quem te disse, Daisy? E Deus perguntou, quem te disse que você está nu? Deus perguntou para Adão, quem? Alguém falou que você estava nu e não fui eu. Quem é essa pessoa que você está dando ouvidos? Você só conversava comigo? Você só andava comigo de mãos dadas? Você tinha tudo que você queria? Tudo. Deus não está recriminando ele só está fazendo uma pergunta. Porque Deus, quando faz a pergunta, ele sabe a resposta. Ele só queria que ele pensasse e refletisse. E aí, deixa eu pegar aqui. Ele responde assim, né? Senhor, quando ouvimos a sua voz, né? Vimos que estávamos nu, tive medo e nos escondemos. Só que ele ouviu outra voz, né? Por que ele se escondeu? Porque eles já tinham desobedecido a Deus e pecado, né? Então, Adão e Eva, eles tiraram Deus do centro quando ouviram a voz daquele que um dia se desviou do seu propósito. Lembra qual era o propósito dele? Adorar. Ele era esse querubim, o líder de louvor. Aqui, eu tenho... Quanto tempo ainda? Tem tempo? Vamos ler aqui rapidinho, Ezequiel 28. Essa a gente tem que ler, porque a gente veio hoje cortar a cabeça desses demônios. Então, vamos lá. Ezequiel 28, 13. Olha que cena, gente, olha só. Vamos ler 12b, tá? Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Quer dizer, um modelo, né? Estavas no Éden. Estava do verbo, não está mais, né? Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras, do verbo não é mais. Fala, não é mais. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que, fala comigo, até que se achou iniquidade em ti. Exatamente a mesma cena de Adão, né? Foi criado para viver em comunhão, tinha a natureza do próprio Deus. Quando Deus soprou ele ali no homem, ele soprou ele mesmo, soprou o espírito dele, vida, zoe. O homem tinha ele mesmo, ele tinha Deus dentro dele, andava com ele e tinha a natureza dele. Mas tudo isso, estava tudo indo bem, até que se achou iniquidade. Foi na hora que o bobo do Adão ouviu a Eva, né? Então, aqui, vamos ler aqui em Isaías também. Essa passagem também é muito, muito legal. Isaías 14, 4.
essa aqui é tremenda, porque mostra como 14:4. Acho que não é 14:4, não. Ah, está aqui. 14:14. Vamos ler 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Está falando de Lúcifer, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aí a gente sabe qual foi a voz que Eva ouviu. É claro que você não vai morrer. Você pode comer dessa árvore, porque do dia que você comer, você vai ser igual ao Altíssimo. Só que eles já eram iguais. Eles tinham o próprio Deus dentro dele. Olha a mentira. E foi exatamente o que ele caiu. Ele queria ser mais do que Deus, né? Ele queria subir acima. E exatamente o que ele fez com Adão, ele faz com a gente, né? Então ele quer roubar. Ele quer roubar esse lugar, né? Ele quer roubar aquilo que nos pertence, aquilo que nós somos por natureza. E deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Aqui. Acabou? Ele fez uma outra pergunta. Eu já botei, né? Quem te disse? Isso já falei, não já? Já. Peraí. Já falei. Tá. E aí, eu botei isso aqui. Isso aqui eu já falei? Não. Quando tiramos Deus, aqui. Quando tiramos Deus do seu devido lugar, alguém vai rapidamente tomar o seu lugar. Estava indo tudo bem, né? Eles tiraram Deus do devido lugar. Qual era o devido lugar? Um lugar de encontro, lugar de adoração, lugar de comunhão, de intimidade. Rapidamente, alguém tomou lugar. A Bíblia diz que eles perderam a natureza de Deus e passaram a ter a natureza diabólica. Então, quando a gente tira Deus do devido lugar, qual é o devido lugar dele na sua vida, né? Então, a gente precisa também deixar de olhar para o nosso umbigo, porque as coisas não ficam rodando ao nosso redor, né? E essa definição que eu peguei aqui de humanismo, gente, olha só. O que é humanismo? É uma filosofia moral que coloca os humanos como principais, numa escala de importância, no centro do mundo. É isso aí. O homem quer se colocar no centro do mundo. Isso é o que é a filosofia humanista, né? Hello, quem está no centro? Jesus, né? Eu botei aqui. Jesus é o centro de todas as coisas, ninguém mais. Nem eu, nem você, nem ninguém, muito menos o vermelhinho, né? Então, nós nunca vamos adorar a Deus se Ele não estiver em primeiro lugar e nem no centro, né? Então, quando Deus falou assim para mim isso, né? Deise, não tem nada a ver contigo, porque a adoração é Ele, né? Eu queria que você falasse, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Adoração, né? Aí a quinta, quem procura? A palavra que eu queria era essa. Era isso que eu falava, mas eu tive que fazer pegar o recheio. Pastor Paulo Canuto falou que a gente tem que ler a passagem e tirar o recheio, né? Então, eu queria chegar nesse lugar aí, que eu fiquei impressionada, porque a gente lê muito assim, Deus falando, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar. Deus mandando a gente buscá-lo, né? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A gente ouve muito em várias passagens, mas eu olhei, tem poucas que Deus busca e procura. E aí eu me fiquei curiosa com relação a isso. E eu botei aqui que do jardim do Éden, por toda a Escritura, nós vemos um Deus que nos procura, que nos busca. E só se busca por algo ou alguém que estava perdido, né? Você vai ver aquelas parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho que se perdeu, né? Algo estava perdido. E aí eu estava lembrando quando as crianças eram pequenas, aliás, quando eu era pequena, eu lembro dessa cena brincando com minha mãe de pique-esconde, né? Eu vou pedir a Cris para fazer aqui. Essa palavra, vou brincar de pique-esconde com a Cris, tá, Cris?
Eu vou brincar que eu vou tentar te procurar e te achar, tá? Tá. Cris, onde será que está a Cris, hein, gente? Minha mãe fazia comigo, eu fazia com a Isabela. Eu não sei onde está a Isabela. Eu já olhei debaixo da cama, a Isabela não está. Já olhei por todos os lados, a Isabela não está. Eu já olhei, mas eu não sei onde ela está. Eu não sei, gente. Eu já fui atrás do guarda-roupa. E aí, eu não sei. Eu acho que ela foi para o vizinho. Acho que ela foi para o vizinho. É isso aí, pode vir. Obrigada, Cris. Lembra, filha, que eu ficava sempre me escondendo e deixando um pezinho assim do lado de fora, para você me achar? Porque a brincadeira não era para que ela não me achasse, era para que ela achasse. E o detalhe, quando ela me achava, ela levava um susto. Mesmo vendo meu pé, minha mão, né? Ela levava aquele susto. Então, esse verbo, no grego, eu botei, gente, eu fiquei até tarde tentando falar direito, mas eu acho que é zeiteo. Zeiteo, não vou querer pronunciar. É isso aí. Que significa buscar com a intenção de ser achado. E quando ele diz assim, que o Pai procura, essa palavra procura, no grego é essa aí. É isso que a Cris estava tentando me mostrar, entendeu? É essa a intenção de ser achado. Eu botei aqui, também aqui tem eu peguei uma outra tradução, e esse verbo é aquele que ele diz assim também, olha, eu vim para buscar e salvar o perdido, é o mesmo, ou seja, ele não está longe que ninguém possa achar, né? Aquela passagem diz assim, eu serei achado de vós, como é? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, serei achado de vós. Ele quer ser achado. O mundo não pode dar o mundo, gente, não tem uma desculpa para dizer que não conhece a Deus. Você pode ter certeza que todas as pessoas que vão morar, infelizmente, no inferno, por toda a eternidade, todas elas tiveram oportunidade. Você crê nisso? Que senão esse Deus vai ser injusto, vamos rasgar a nossa palavra. Então, quando ele diz que ele procura, o Pai procura, eu fiquei, meu Deus, o Pai procura. Não sou eu que tenho que ficar procurando ele, ele me procura. E eu vi essa passagem no Velho Testamento, essa passagem não. Eu tentei achar esse verbo, e lá, mais ou menos isso aqui. São dois verbos. Um é aná, que quer dizer buscar, cavar, escavar, sondar, aproximar, abordar, encontrar, explorar, bisbilhotar, permitir ser encontrado. E a mesma coisa é chafar. Então, é chafar e aná, isso no hebraico, lá no Velho Testamento, que quer dizer isso. Então, o nosso Deus, ele é como se estivesse cavando, assim, tentando, sabe? Escavando. Ele fica sondando, ele quer se aproximar, ele quer nos encontrar, ele quer explorar e permitir ser encontrado. Esse é o nosso Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Também é o mesmo, lá no Velho Testamento, que diz assim, busquei entre eles um homem que se colocasse na brecha. Nosso Deus buscando um homem, buscando um perdido, né? E buscando verdadeiros adoradores. Era isso que o meu coração estava palpitando. E eu vou ler aqui para vocês uma história interessante. Eu botei o título, Festa para a Filha. Uma história de um rico texano, é uma história de um rico texano que deu uma festa para a filha porque ela já estava na idade avançada de se casar. Ele era rico, hein, gente? Ele queria encontrar um marido satisfatório para ela, alguém que fosse corajoso, inteligente e altamente motivado. Ele convidou muitos jovens solteiros elegíveis, sabe? Quer dizer, elegíveis, aquele que ele sabia que sim. Esse é o cara, né? Esses eram vários. Depois de terem desfrutado um tempo maravilhoso na festa, ele levou os pretendentes ao quintal e lhes mostrou uma piscina olímpica cheia de cobras venenosas e jacarés. E anunciou, olha, quem mergulhar nesta piscina e nadar em seu comprimento, pode escolher uma dentre dessas 3 coisas que eu vou te dizer. Vocês podem escolher. Você vai entrar na piscina, vai nadar nela, que ela era olímpica. Quantos metros tem uma piscina olímpica?
50 metros. Então, o cara tinha que entrar na piscina, atravessar, né? E aí, sim, o cara que conseguisse fazer isso, ele podia escolher 3 coisas. A primeira, $1 milhão. A segunda, 1000 acres da minha melhor terra. E a terceira, a mão da minha filha em casamento, que, após a minha morte, vai herdar tudo isso que eu estou falando. Tudo que eu tenho. Tudo que eu possuo. Assim que ele terminou de falar, um jovem rapaz mergulhou na piscina e reapareceu do outro lado em menos de 2 segundos. O texano rico ficou admirado com o entusiasmo do sujeito. Rapaz, eu nunca vi alguém tão entusiasmado e incentivado em toda a minha vida. Eu gostaria de lhe perguntar, você quer $1 milhão? Você quer os 10 mil acres ou você quer a mão da minha filha? O rapaz olhou para ele, acanhado, e respondeu, Senhor, eu só gostaria de saber quem me empurrou na piscina. Ai, Jesus. Ninguém pulou, gente. Ninguém ia pular. Alguém empurrou esse cara. E olha só como é que a gente consegue as coisas, né? Quando você vê, é igual aquele cachorro correndo atrás de você. Acho que até eu pulo um muro. Do jeito que eu tenho pavor de cachorro. E o cara conseguiu em 2 segundos, gente. Ele tinha que sobreviver. Uma piscina cheia de cobra e jacaré. Né? Bom, qual é a moral dessa história? Deus está procurando verdadeiros adoradores. Ele está procurando uma noiva para o seu filho. Quem se candidata? Eu não preciso jogar você na piscina. Deus não precisa nos empurrar nessa piscina, porque não é isso que Ele está procurando. Ele está procurando uma noiva que ama esse noivo, né? E que vai, mesmo que não tenha $1 milhão, mesmo que não tenha 10 mil acres, né? Ele vai querer essa noiva. Deus está nos convidando para isso, né? Para a gente ser essa pessoa que não precisa ser empurrada, né? Deus está falando para mim assim, Deise, vai ensinando, Rafa, vai ensinando a igreja a soltar espontaneamente, a aprender. Gente, a gente aprende, né? Paulo não falou, eu aprendi a viver contente? Paulo era um cara, gente, que, olha só, a epístola de Filipenses, ele está preso. É a epístola que mais fala sobre alegria. Regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, todo o tempo, alegrai-vos. Como que alguém preso pode fazer isso? Porque a alegria independe das circunstâncias, é um fruto. Então, a gente tem que passar para um outro patamar de sair desse lugar raso, de estar bem quando está tudo bem, de estar alegre quando está tudo alegre, de estar em paz quando está tudo em paz. Não, paz é no meio do caos. É no meio do caos, né, Kátia? É no meio do caos. Sei que a Kátia passou agora recentemente por uma aprovação tremenda. Gente, quantas oposições nós temos enfrentado, e provações e pressões. E se a gente não aprender nessa hora, gente, é nessa hora que você tem que abrir seus lábios e louvar ao Senhor, independente, porque a gente não está louvando, porque eu estou louvando porque roubaram meu carro. Não é isso. Eu louvo porque Ele é bom. Eu não sei porque roubaram, estou usando um exemplo, mas eu continuo te louvando. Eu não sei porque isso está acontecendo, mas eu continuo te louvando. Paulo poderia dizer, Senhor, eu não sei porque que me prenderam, porque eu estava falando o teu nome, mas eu continuo te louvando. Né? Eu estou aqui preso escrevendo uma carta para vocês que podia estar assim, gente, vocês oram por mim, né? Dani, acabei de falar para ela ali, vocês oram por mim. Ele podia estar assim, gente, eu estou aqui, olha, eu não estou entendendo nada. Né? É igual José, eu não estou entendendo nada, eu tive um sonho, gente, fui parar lá dentro, não estou entendendo nada. Mas você não vê nunca José murmurando, nem reclamando, né? Essa é a nossa postura. E eu acho que eu terminei. Deixa eu ver aqui o que mais que eu coloquei. Que nós fomos criados. Eu botei aqui que essa passagem em Atos, eu vou ler para vocês. Que a adoração, o Rafa pode falar isso aí, melhor do que eu, que Deus, quando a gente diz que Ele deseja ser adorado, espontaneamente, não precisa ninguém te empurrar na piscina,
Porque a adoração não muda Deus, muda nós. Então, por que Ele quer que você o adore? Porque Ele quer que você seja transformado. Porque a adoração nos muda. Porque a gente sai desse lugar de mesmice. A gente aprende o poder do louvor que liberta, que transforma, que quebra barreiras, que quebra as prisões, as muralhas, e que destrói as muralhas. Como é que aquelas muralhas caíram, gente? De Jericó? Foi com bombardeio? Foi com canhões? Foi com louvor. Foi só com louvor. Então, a adoração não muda Deus. Ele é o mesmo, muda a gente. E também, eu coloquei aqui que uma vida de adoração, louvor e gratidão não é por obrigação, mas com a motivação correta. E tão interessante que aqui em Atos, eu vou ler para você rapidinho, Atos 17, 25, quando ele está falando para esse Deus desconhecido lá, para aquela turma, olha o que ele fala. Atos 17, 25, diz assim: por volta da... não é isso não. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O que ele fazia à meia-noite? Murmurava, chorava, dormia. Não. Orava e cantava. Mas não era isso, essa passagem, não. Deixa eu ver aqui uma passagem que fala sobre isso. E quando ele fala lá da deusa, deixa eu lá, a passagem que ele fala da Diana dos... Espera aqui. Eu citei ela para vocês. É 17? Não, espera aí. Vê se alguém me ajuda aí. 17, 23? Espera aí. Está aqui. Aqui diz assim, 17, 23, né? Ao Deus desconhecido, Não, aqui. Pronto, achei. 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus não precisa de nada. Ele está dizendo aqui assim, Ele mesmo é quem... Ele não é servido por mãos humanas, ou seja, Ele não é adorado por nós, como se de alguma coisa Ele precisasse. Deus não precisa de nada, quem precisa sou eu e você. Né? Então, é importante a gente saber que quando a gente louva, nós somos as pessoas mais beneficiadas. Né? Quando eu louvo a Deus, Ele não se torna maior, mas Ele se torna maior para mim. Ele não fica maior, eu não estou louvando a Deus. Senhor, eu estou te engrandecendo para que você cresça. Não, Deus não cresce. Deus é perfeito. O que está acontecendo quando eu magnifico o nome dEle? Eu estou tornando Ele maior para mim. Por isso que o conhecimento revelado de quem Deus é nos faz cada dia mais adorá-lo. Né? Então, nós fomos criados, gente, para sermos amados. Fomos criados para o amá-lo. Mas nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, nós fomos criados para adorá-lo porque Ele já nos adorava. Né? Então, eu botei aqui que Deus deseja que voltemos ao padrão original, a perfeita comunhão, intimidade e integração. Amém, queridos? Aqui uns 2 últimos slides. Ser filho é a base para o nosso relacionamento com Deus, porque isso nos dá o privilégio de pertencer à família divina. Você é filho, você pode conversar com seu pai. Quando fala de pai, fala de intimidade. Né? O que o povo lá do Velho Testamento não conhecia. Outra coisa que é importante você saber, nada do que fizemos ou nos tornamos é um obstáculo para Deus nos buscar. Olha só, gente, quando aconteceu aquela cena no Éden, quem que foi atrás de Adão? Quem é que foi? Vou voltar à pergunta. Quem é que estava escondido? Adão e Eva. Quem foi procurar ele e perguntou onde ele estava? Deus. Vem cá. Deus não estava querendo punir ele por nada. Ele só queria saber o seguinte, enquanto você estava comigo, estava tudo bem. Aí eu quero dizer isso para você. Nada do que você fez. Nós estamos agora na nova aliança, tá, gente? Agora é outra coisa. Nós estamos na dispensação da graça.
Você é salvo não porque você é bom, nem porque você está fazendo por onde. Você é salvo pela graça, mediante a fé. Agora, nada do que você fez, vamos dizer, após a sua salvação, ou que você tenha se tornado, é um obstáculo para que Deus não continue te buscar. Não é maravilhoso? Porque Ele nos ama, gente. O filho pródigo não deixou de ser filho, mas o pai estava esperando, procurando esse menino voltar. E ele voltou. E voltou a ser o quê? Filho. Então, esse Deus nos procura, e isso não é obstáculo sempre. Eu não sei o que você fez, eu não sei onde você esteve, que você talvez se esconda desse Deus. Você não precisa se esconder. Eu botei aqui uma frase, acho que não sei se eu coloquei a frase, mas eu estou terminando com isso. Pode subir, pessoal. Não, a gente vai dar um intervalo, né, Rafa? Ah, não precisa não, Nicolas. A gente vai dar Eu botei, gente, que tudo é o coração. Jesus diz assim, o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Onde está o seu coração? A Bíblia diz que onde tiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Quem é o seu tesouro? Quem é o seu tesouro? Uma passagem que eu amo também, que eu também até fiz aqui para as mulheres, olha, eu botei isso aqui, que é essa aqui em Atos 13, 22, Deus diz assim, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo conforme a minha vontade. Aí eu fiz isso aqui para as mulheres, lá no Remi. Só que eu botei na versão da mensagem. E aqui diz assim, vasculhei a terra e encontrei Deise, filha de Bernardino e Eunice. O seu coração está em sintonia com o meu coração, e ela fará toda a minha vontade. Quem quiser isso aqui eu tenho, tá? Que sobrou, que a gente fez mais de 1000. Quem quiser isso aqui é só para você botar e toda hora você lê. Vasculhei a terra, encontrei Polly, encontrei Carol, encontrei Cris, encontrei Dani, encontrei Silvinha, né? Encontrei Patrícia, encontrei Fernandinha, encontrei a Márcia. Deus achou Davi. Gente, ele achou Davi. E interessante que a Bíblia diz que ele rejeitou Saul. Qual a diferença? Coração. O coração. Porque se você for botar na balança, Saul foi melhor do que Davi. Davi fez coisas piores que Saul. Mas, no fundo, no noves fora, o que sobrou foi o coração. Porque quando ele é confrontado por Natã, ele não bota a culpa em ninguém. Ele diz, pequei contra Deus e contra ti. Então, o que precisa, eu botei aqui até, me presta aqui esse... Não, esse aqui. Posso fazer mesmo? A questão, né, gente, não é... Agora que o Elinho vai me matar. A questão não é pecar, não é errar, não é quebrar. Porque pecar, errar e quebrar, todos nós vamos fazer. A questão é consertar certo. Davi consertou certo. E agora, como é que eu vou... Agora a questão é limpar certo. Senão eu estou liquidada. Jesus amado. Eu ia jogar ao contrário. Olha, o relógio estava parado, tá, gente? Estava jogado no... Então, a questão não é essa, gente. A questão é essa passagem maravilhosa que diz assim, um coração contrito e quebrantado. Quebrantado e contrito não desprezará, não desprezará. Não desprezou Davi, não vai desprezar você hoje na nova aliança. Tudo é o coração. O coração arrependido e contrito é aquele que, eu acabei de falar, não culpa ninguém. Reconhece seus erros, se humilha e diz, sou eu mesmo que fiz. Eu sou assim, não é porque meu pai, não é porque minha mãe, não é por causa das circunstâncias, não é porque eu não estudei. Eu sou assim porque eu escolhi ser assim. Nós temos uma escolha, né? E aí eu coloquei aqui que essa passagem 17:30 diz assim, ó, tudo em Atos, hein? Deus fechou os olhos para o tempo da ignorância. Agora, quem fala isso, está lá em Atos. Agora é o tempo do arrependimento. Agora.
Agora é o tempo do arrependimento. Então, gente, vou terminando contando a história. Aí ontem, depois daquele banquete aqui com o pastor Adson, eu fui para casa, né, sozinha, cheguei em casa 20 para meia-noite. Não liguei o rádio, não botei nada, eu só fui assim, lembrando, a deusa, né, a Diana, a grande deusa, eu fui daqui até quase lá na Barra falando, Senhor, Tu és o Deus dos exércitos. Fui repetindo. Naquilo, eu comecei a falar do Espírito Santo, eu falei assim, poxa, hoje foi falado tanta coisa do Espírito Santo, que Ele é aquele que nos conduz a toda a verdade, nos faz lembrar de todas as coisas. Quando eu falei que nos faz lembrar de coisa, aí Ele me trouxe à tona. Está redimido. Aí eu lembrei, gente, que ano passado, ele falou assim, mami, ano que vem eu estou querendo fazer uma conferência de adoração e eu quero te chamar, só que eu apaguei. Eu apaguei essa cena. E fiquei o tempo todo, Rafa, vai ver comigo. E aí eu falei assim, o Espírito Santo, eu falando, obrigado, Espírito Santo, que eu tinha perdido toda vez que eu perco alguma coisa, eu peço a ele me mostra. Eu estava agradecendo a ele, que ele me faz lembrar, ele me guia toda a verdade. Quando eu falei, ele me faz lembrar a palavra, todas as coisas, aí veio aquilo assim, aquela cena do Rafa lá na minha sala. Mami, eu estou querendo, eu falei, meu Deus, eu fiquei esse tempo todo chateada com o Rafa, assim, Rafa, você não podia fazer isso comigo, chama o Azaf, né? E aí eu lembrei, mas eu pensei assim, conferência, ano que vem, nem lembrei, apaguei. Então, você já está... Quando você falou, talvez você não saiba, então eu queria que você soubesse que também talvez você não saiba, que eu estava assim, meu Deus, né? E eu estava achando que seria um grande desperdício você vir aqui essa tarde, porque não veio um Azaf, né? E aí eu queria dizer para você o que ele me falou quando eu estava chegando em casa. Ele falou assim, o que eu falei no início para você sobre adoração? Eu falei, que não tem nada a ver comigo. Ele falou, agora você vai mudar o nome da sua palavra. Eu tinha colocado assim, verdadeiros adoradores. Aí ele falou, agora você vai botar assim, adoração versus adoradores. Aí eu falei, tá bom. Boa ideia. Aí ele falou assim, e agora eu vou dizer para você. Você falou que não tem nada a ver, né? Eu falei para você que você não tem nada a ver com adoração. Agora eu estou dizendo, você tem tudo a ver com o verdadeiro adorador. Ele me respondeu isso. Gente, eu fui chorando até em casa. Eu cheguei em casa numa alegria, que sabe que horas eu fui dormir? 3h20. Porque ele falou para mim, eu não sei se você pegou, eu não sei se foi para você, mas era para mim. Porque ele falou, por que você está questionando isso? Por que você quer o Nicolas e a Dani? Eu sei, mas eu falei que era você. Aí ele falou, você é a verdadeira adoradora. É você, Deise. E ele mandou falar isso para vocês. Fala comigo. Eu tenho tudo a ver em ser um verdadeiro adorador. Eu sou um verdadeiro adorador. E eu vou adorar a esse Deus em todo o tempo, em qualquer circunstância, aonde eu estiver. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E aí, gente, eu lembrei que lá em Apocalipse, eu só vou ler essa passagem. Jesus amado, meu Deus. Ai, Jesus, tenha misericórdia de mim. Ouça essa. Eu teria que ter mais tempo, mas olha só. Apocalipse 4, 10. Vamos terminar com chave de ouro? Apocalipse. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Gente, esses 24 anciãos, segundo alguns autores, somos nós, né? Os 12 representando, né, pastor? Os apóstolos e as tribos, que no fim somos nós, patriarcas e os apóstolos. Diz que eles se encontram sentados, eles vão adorar o que vive, vão adorar pelos séculos, não vão ser 2 horas, não. Diana
Foi 2 horas. Nós vamos louvar Ele pelo século dos séculos. Amém? E depois, você vai ler aqui para frente, gente, é só isso. É só isso, só louvor, só louvor. Mas aí eu quero que você repita isso comigo. Vamos levantar e vamos falar isso? Eu vou repetir e você vai falar. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém, queridos? Amém. Obrigada, tá, gente? Amo vocês.